Boa noite, amigos. Vamos retornar às nossas reflexões referentes ao capítulo 15 do livro Boa Nova, referente ao diálogo de Jesus com Joana de Cusa. Tiveram um entendimento fraterno na casa de Simão Pedro, onde Joana expressou ao Mestre Jesus as suas dificuldades em relação ao seu esposo, que não era cristão e que, ao contrário, traduzindo no bom português, acendia uma vela a Deus e outra a Mamon, ou seja, era judeu, mas também, portanto, monoteísta, um Deus único, mas também aceitava os vários deuses do Império Romano. E isso por interesse, para que transitasse com vantagens, tanto junto ao governo de Herodes, quanto à hegemonia romana que prevalecia na época de Jesus, naquelas tribos, né, de Israel, da ramificação dos cristãos, né? Então, Jesus dialoga com Joana de Cusa, estabelece ali que ela deve ser fiel ao que ela conhece, traz uma série de reflexões, e agora nós vamos ver o desdobramento desse diálogo que está já relatado em duas outras lives que fizemos e está lá no YouTube, caso alguém queira assistir. Relata então o livro Boa Nova, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação, sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Meus amigos, aqui cabe um comentário bacana, porque quando a gente fala em resignação, parece que é uma inativação nossa, principalmente no que se refere ao papel da mulher, por exemplo, junto à família ou junto à sociedade. Quando se fala em mulher resignada, se pensa numa mulher inativa, numa mulher sem ânimo, numa mulher sem palavras, sem atitudes, e não é isso. Olha só o que é resignação. Resignação sempre pronta ao bom trabalho, quer dizer, é uma resignação, mas não passiva. Não é uma resignação de acomodação, é uma resignação na verdadeira acepção, no verdadeiro entendimento da seguinte prece, que é chamado prece da serenidade. Senhor, me dê o discernimento para que eu consiga compreender aquilo que eu não posso mudar, aceitando, mas também me dê a coragem para modificar aquilo que está ao meu alcance. E, Senhor, me dê o discernimento para diferenciar uma situação da outra. Se eu tenho que acatar, porque eu não posso mudar, ou se eu tenho coragem de enfrentar e fazer quando está ao meu alcance. E principalmente o discernimento para diferenciar as duas situações. Então, essa é a resignação que Joana de Cusa compreendeu do Mestre Jesus. Sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Ou seja, o que tem que fazer, vamos fazer. O que não é possível fazer, vamos acatar. E quando tem que se fazer, esse fazer é alinhado com o que é real, não com o meu ego. Não, eu vou fazer isso porque eu quero. Não, eu vou fazer isso porque minha consciência desperta, alinhada com Deus, me fala que tem que ser assim. E não porque eu quero, porque eu desejo, porque meu ego está falando mais alto.
Entendeu qual é o nosso grande desafio? É conhecermos a verdade, as máximas que valem para hoje e para a eternidade, o que é real, diferenciando do ilusório, para podermos com mais consciência transitar nos vários ângulos da vida. Usar a razão, um fio de razão, para iluminar a abundância de sentimento que nós precisamos desenvolver. Como se o ensinamento do mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma, considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai, que, do céu, lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Olha que bacana! O que o ensinamento crístico, o que a marca do Cristo deixou em nós, gravado nas nossas almas, que antes de ser esposa, antes de ser filha, antes de ser sobrinha, antes de ser tia, antes de ser trabalhadora do emprego, antes de ser executiva, antes de ser faxineira, antes de ser qualquer tipo de profissão, antes de ser qualquer posição social, antes de tudo isso, o que é real? O que é que todos nós somos? Filhos de um Pai amoroso, um Pai celestial que nos conhece na intimidade, sabe exatamente até onde vai minha sinceridade, até onde vai meu interesse, até onde vai as minhas energias e até onde vai as minhas fraquezas. Ou seja, o Espírito Divino de Deus presente em nós na forma de um intermediário, tal qual podemos chamar de Espírito Santo, vai nos indicar o caminho. Se, somente se nós permitirmos com a sinceridade, com a veracidade nos nossos corações, em permitir que o Espírito amoroso de Deus, que habita em nós, conduza e não nossos desejos. Seu espírito amoroso de Joana de Cusa divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Ou seja, tudo que vamos fazer, todos os labores nossos, que tenhamos os olhos do Cristo, olhando a luz que cada um desses afazeres pode contribuir para nós, almas imortais, em forma de ensinamentos, em forma de experiências, em forma de aprendizados. Que olhemos sempre o que de melhor, mesmo que a situação pareça ser de pior. Mas ela nos trará, no mínimo, uma reflexão assim do tipo, isso aqui não está certo. Pronto, já é aprendizado. Deu uma noção? Deixar que a luz sagrada e oculta dos ensinos do Mestre Jesus raie em nós, para que olhemos cada situação da vida com bom ânimo, com coragem e com o sincero desejo de tirar instruções desses ensinamentos. Procurou Joana de Cusa esquecer todas as características inferiores do companheiro, para observar somente o que possuía ele de bom. Olha a dica. O que temos que ver no outro? O melhor dele. Mas ele não tem nada de bom. Tem. Por quê? Acabamos de ler. O que todo mundo é? Filho de Deus. Se é filho de Deus, em origem, ele já é perfeito.
Pode estar equivocado nas suas escolhas, não deixando que o Espírito Santo se manifeste em sua vida, em forma de fazer o que ele sabe que tem que fazer. Mas não nem por isso vai deixar de ser filho de Deus. E cabe a nós não julgar um outro filho de Deus, porque um outro filho de Deus é nosso irmão. Portanto, não cabe a nós o julgamento, condenação de ninguém, e sim um compartilhamento. E esse compartilhamento pode ser mais ostensivo ou menos. Podemos influenciar mais ou menos. Depende do outro aceitar. Aí se o outro não aceitar, faça o que tem que fazer e passe, semeando, tal qual a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear. E ele semeou à beira do caminho, ele semeou em pedras, ele semeou em espinheiro. Ele não escolheu onde semear. Então não cabe a nós ficar escolhendo. Faz o que tem que fazer. Faz o seu melhor e passe. É isso que Joana compreendeu da conversa com o Mestre Jesus em relação à sua vida, às suas dificuldades na família, à sua vontade que o esposo fosse cristão e não é. Caiu a ficha de Joana de Cusa a entender o que é dela e o que é do outro. Mas como tem que viver com o outro, como é que se vive com o outro? Pela lei divina, verticalizando essa vivência para o alto, dessa forma. Esquecer as características inferiores do companheiro, observar o que ele possuía de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Todo mundo tem virtude. Embrionariamente, porque somos de origem divina, todo mundo é filho de Deus, portanto, todo mundo é divino em origem. Tem virtudes latentes, que vai expressar a medida da vontade de cada qual. Mas qual que é meu papel? Arrancá-lo dessa situação, empurrá-lo para ver que está errado, equivocado? Não. Porque cada um vai prestar conta de si próprio com Deus. Cabe a nós, tal qual a parábola, semear. Semear. Desenvolver nas menores oportunidades aquele embrião latente das virtudes que todo mundo tem. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho. Olha só, Joana teve um filho que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem esquecer as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, isso que Jesus faz conosco. Ele imprime um clichê mental, de forma que é igual ao tempo na história que a gente estuda na escola. Dentro de nós, antes do Cristo éramos um, depois do Cristo somos outros. Imprime um clichê mental. E Joana, então, apesar de duplicar os seus labores, seus trabalhos, suas dificuldades, ela recebe um filho. E não esquece nunca as recomendações de Jesus. Transformou suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Então, se você, meu amigo, irmão de caminhada evolutiva, tem aí alguma dor, olhe essa dor e faça dessa dor um hino de triunfo silencioso, dia após dia, cada dia por sua vez, olhando sempre os ângulos melhores, semeando sempre o melhor de si. E tenha certeza que tudo passa. Joana fez isso. Mesmo Jesus já tendo voltado para a pátria espiritual, ela guarda a semente que Jesus semeou na sua terra boa do coração.
e continuou ela também a semear o que já conhecia, o que já tinha, dia após dia. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé. Olha só, esforço perseverante e fé. Isso nos retrata algo com relação à fé. A fé não se compra em forma de pacotinho. A fé se desenvolve ao longo da prática e do tempo. Olha que beleza! Os anos se passam, há esforço perseverante e, como consequência, multiplica os bens da fé. Entendeu como é que a fé é um esforço perseverante e, como consequência, a segurança, mesmo que tudo esteja adverso do que se quer, do que se espera, mas intimamente se estabelece um elo, um vínculo com o mais alto, de forma que se pensa, se sente e se opera com consciência e segurança, mesmo estando tumultuado por fora, mas com uma alegria interior, que só quem sente pode descrever com imperfeição pela fala, porque é no campo do sentir. Na marcha laboriosa do conhecimento e da vida, Joana perseverantemente tem acrescido a sua fé. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Aquele que transitava só na política, pronto, é vítima da política. Mais ou menos assim. Aquele que opera em escândalo, acaba se envolvendo no escândalo. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que verminavam o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual, numa noite de sombras tempestuosas. Traduzindo, o esposo de Joana faleceu. Mas em que condições? Na intranquilidade, nas tempestades internas, de vontade de vingança, porque passaram a perna nele, porque ele acendia a vela para 2 senhores, é claro que vai dar mal. E aí desenvolve no ser que não compreende, em vez dele ver que ele que tinha errado, não, joga a culpa para o outro e quer vingança. Com esse sentimento, o que acontece? Desenvolve verminoses no corpo. Opa, Humberto de Campos está aqui falando da somatização, do que vai no campo interno da pessoa. Eis as doenças. A grande parte das doenças são de difícil catalogação pela medicina normal, porque são doenças psicossomáticas. O ser pensa, o ser sente, equivocadamente, desarmoniosamente, desarmonia suas células, ponto, aparece. Doenças das mais variadas. Ele tinha dívidas insondáveis. E aí, então, o que aconteceu? Parte o marido de Joana de Cusa. E Joana, todavia, suportou os dissabores mais amargos. Porque se hoje uma viúva com filho é complicado sem ter ninguém, imagina 2000 anos atrás, que mulher não tinha nem alma, que era uma cultura comum daquela época,
né? Patriarcal, judaica, rígida, ainda mais sendo quem ela foi. Ou seja, esposa de um ser que depois que não tem mais o poder, não tem mais o dinheiro, é considerado um ser odioso pela sociedade, aquela mesma sociedade que ele bajulava e que depois vira as costas. E por isso que ele acaba partindo. E como consequência, toda a sua descendência cai também nas desgraças, por conta da iniquidade do esposo. Então, Joana de Cusa suporta os dissabores mais amargos, fiéis aos seus ideais divinos, edificados na confiança sincera. Ela não esmorece, enfrenta os problemas. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Presta atenção. Acabou tudo. Acabou título, acabou estrutura social, acabou estrutura financeira. O esposo Cusa não aguenta isso. Se corrói e parte pelo desencarne, pela morte. Joana firme. O que faz? Morre? Não, vai trabalhar. Entenderam? As escolhas que se faz na vida. O esposo Cusa, um desertor, um covarde da vida. Joana, uma mulher desamparada de todo jeito, financeiramente, socialmente, parte para a operação consciente, naquilo que se requer que se tenha a fazer para criar o seu filho. Procura trabalho. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Tipo assim, não, você não pode trabalhar. Onde já se viu? Mulher de um intendente de Herodes, Antipas, enfrentar trabalho humílimo. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos setores de modesta carpintaria, e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicaria primeiramente ao Cristo, de quem se havia feito escrava devota. Olha que fidelidade. Na justa medida, eu não vou desanimar da vida, nem vou vender o meu corpo para sustentar o meu filho, nem vou negar os conhecimentos que eu já tenho. Vou ao trabalho de subalternidade, mas honesto. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse pão. Entendeu? Tipo assim, foi ser empregada doméstica, foi ser babá do filho de outras mulheres, mas com a dedicação sincera. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, dos cabelos, uma galera romana a conduzia em seu bojo, na qualidade de serva humilde. Deu notícia, trabalhou a vida inteira na subalternidade para que seu filho se tornasse um adulto, mas tivesse o necessário para sobreviver. Já no início do nevar da sua cabeleira, portanto, lá para os seus 40 anos, mais ou menos, ou mais, se torna de Roma.
A galera romana, quer dizer, os barcos, a tripulação soldadesca, captura Joana e seu filho e leva para Roma na condição de escrava. E nós vamos ver o desdobrar disso na próxima semana, na segunda-feira, quando então fecharemos as reflexões sobre essa história belíssima de uma mártir do Evangelho. Mulher, porque normalmente a história conta a história dos mártires homens. Joana de Cusa. Abraços fraternos, amigos, e até semana que vem.